Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados nossos pecados. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Sentados, irmãos, irmãs, o tema de hoje se entrelaçam o chamado, a vocação de cada um de nós. Hoje o tema é o São José, o cooperador do Verbo. Ou seja, São José é aquele que vai cooperar com este mistério da nossa salvação e juntamente com o mistério da visitação, em sequência a este tema. Eu gostaria de, ao mesmo tempo, falar um pouco da vida de São José e colocar alguns pontos sobre o discernimento vocacional, que não é somente para aqueles que querem ingressar num seminário, a vida religiosa, aqueles que querem ser um consagrado, mas a todos nós batizados e batizadas. Amém, irmãos? E eu retenho na primeira leitura de hoje. Pegue comigo hoje em Jeremias, capítulo 17, versículo 7 em diante. Bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. É como a árvore plantada junto às águas, que se estende as raízes em busca de umidade. Por isso, não teme a chegada do calor, sua folhagem mantém-se verde, não sofre míngua em tempo de seca e não deixa de dar frutos. Em tudo é enganador o coração, e isto é incurável. Aí continua esta passagem de discernir o que é vontade humana e o que é vontade de Deus, o que é o plano de Deus, no qual no início ele diz: não confiai nos homens, mas confiai primeiro em Deus. E é hoje esse tema, nos liga o que vamos falar. São José como o grande cooperador do Verbo encarnado, o grande cooperador que juntamente com Nossa Senhora terá um papel fundamental, que nós às vezes falamos de Nossa Senhora tanto, né? E devemos sempre amá-la, mas também devemos amar o seu esposo, São José. E veja bem, São José, de certa forma, é fundamental para que ocorra este mistério. E vocês vão entender isso. A maternidade de Nossa Senhora, veja bem, dependia totalmente também do sim de São José. Não que Maria precisasse primeiro do chamado de São José, que ele dissesse, mas era necessário que, para se concluir que Maria fosse a esposa virgem, ao mesmo tempo dependeria do consentimento de São José. Lembremos que São José, né, no seu silêncio, aguarda, né, a resposta de Deus. E veja, São José, no seu silêncio, ele vai receber uma graça, uma disposição para também responder o seu chamado de esposo de Maria. E veja bem, durante o sono, quando nós sabemos que São José adormece, ele terá uma revelação do anjo. E ali também nós vamos perceber, irmãos, um caminho de discernimento vocacional do chamado de São José. Ele foi advertido por seu anjo, que deveria, antes de tudo, rezar. Veja bem. Então, primeiro momento para nós decidirmos qualquer coisa em nossa vida, estarmos unidos a Deus em oração. Mas aquela noite era uma noite diferente. Então, São José, no profundo do seu silêncio, ele entra no seu quarto. Lembremos que ele já está unido a Nossa Senhora, mas ambos em uma cela diversa, cada um em seu quarto. E é exatamente naquele momento que ele recebe uma mensagem do anjo, pedindo primeiro para que ele rezasse. Veja bem, então nós devemos rezar antes de tudo para decidir qualquer coisa em nossa vida. Mas lhe pede, acima de tudo, um consentimento para que seja cooperador e instrumento de Deus, para este grande benefício que ele vai ser, esposo da Virgem Maria. E São José se levanta após um tempo, e nós vamos tomar na leitura e vamos perceber a narrativa, e ele cai em um profundo êxtase. Aí já é um segundo momento. Êxtase é um momento sublime que muitos santos tiveram, ao qual ele recebe esta graça naquela vigília da noite para tomar Maria
como esposa. Então, naquele momento, ele toma a decisão de participar do mistério da encarnação. E São José narra este fato a Nossa Senhora. Assim diz a tradição extrabíblica, que São José depois vai ao encontro de Nossa Senhora para lhe informar também sobre esse momento. Mas que belo, né? De um lado, Nossa Senhora já havia recebido a anunciação do anjo, e do outro, São José, Deus confirmando o seu chamado para ele cumprir a vontade de Deus Pai. E ao ir contar a Nossa Senhora, veja o que acontece. Maria Santíssima espera um pouco, porque ela também estava, naquele momento após a anunciação, em um profundo silêncio de oração, contemplando Jesus já em seu ventre, adorando Jesus já em seu ventre. E ela já cheia da graça, porque ela é a cheia de graça, ela começa a ouvir São José, veja bem. E São José vai contar para ela o que acontece, né? Então, São José, de certo modo, quando entra na cela de Nossa Senhora, ele se surpreende, porque o rosto de Nossa Senhora já refletia um brilho tão grande de santidade. São José já começa a ver, algo aqui aconteceu de extraordinário, né? Algo está acontecendo nesse momento. Então, assim diz que o seu olhar, né, o olhar de Nossa Senhora, a sua face cintilava, né? Com nenhum brilho jamais teria acontecido com nenhuma criatura. E Maria escuta atentamente São José contando esta graça nesse momento do êxtase que ele teve. E juntos decidem louvar a Deus por meio do sim, o plano de Deus. Então, irmãos e irmãs, primeiro passo para quem está num caminho vocacional, quem está sendo chamado da sua igreja a qualquer missão, a qualquer vocação, a vocação ao matrimônio, a vocação à vida religiosa, ao sacerdócio. Nossa Senhora e São José vamos ensinar isso nessas leituras de hoje. A qualquer chamado, primeiro, em cada vocação somos assistidos por uma graça especial, mas precisamos cooperar com ela. É interessante isso. Deus propõe a nós, dispõe a nós a graça, e nós devemos responder. São José, naquele momento, ele consegue ouvir e compreender os fatos que estão acontecendo, e ele, a partir de então, junto com a Nossa Senhora, será o cooperador. Amém? Então, a cada vocação somos assistidos por uma graça. Por isso que quando nós celebramos os sacramentos, a cada sacramento existe uma oração sacramental, ou seja, nós pedimos a efusão do Espírito Santo para confirmar aquela vocação. Vocês que casaram, no final da liturgia, vocês perceberam que o sacerdote ou o diácono impõe as mãos pedindo o Espírito Santo. Então, naquele momento, é uma graça que a igreja lhe dá. Mas também dá graças extraordinárias. Ao nós participarmos da missa, a nós rezarmos, a nós buscarmos a vida de oração, na nossa vida diária, o Senhor derrama a efusão do Espírito Santo a cada momento. São Beda diz que todos nós devemos receber um batismo no Espírito Santo todos os dias. É interessante isso. O batismo que já recebemos, Deus já infundiu em nós todas as graças, mas Ele infunde também a todos os dias, por isso devemos pedir a Deus sempre a força do Espírito Santo, sempre a sabedoria para cada situação e para cada chamado. Amém? Amém. Agora, São José não se julgava ser um homem digno de ser o pai de Jesus e muito menos ainda de ser esposo da Virgem Santíssima. Ainda havia nele, né, de certo modo, a tão grande humildade de ser o dignatário daquela tão grande missão, né? Então, por isso, ele silenciou naquele momento. E vocês vão entender por que esse silêncio de São José. Veja, primeiro, porque o anjo que lhe havia comunicado dissera a ele: olha, você terá que cumprir, José, toma Maria como a sua esposa. Mas ele pensava ser uma notícia tão grande que ele não era ao posto de ser aquele homem aqui na terra, de cumprir, né, ser o esposo de Nossa Senhora.
Então não caberia a ela anunciar a ninguém, ele queria ficar no seu silêncio. É como a gente sabe de uma boa notícia, a gente não quer contar para ninguém. Às vezes você sabe um segredo, você fica para você. Então São José pensou até mesmo nisso. Veja, e também que Deus desejava de Nossa Senhora um recolhimento, uma humildade, né, uma oração, ela fosse assim então governada pelos acontecimentos, então ele não participaria disso, né? Mas o anjo vai dizer para ele, olha, toma Maria por sua esposa, e ele sentia ainda, por vontade divina, que isso constituiria uma prova, mas não era medo de São José, era uma prova tão grande. Então nós vamos entender, irmãos, que ele poderia ficar calado, ele poderia ter silenciado, e às vezes a gente é chamado por Deus, e a gente guarda para nós, é preciso, até um certo momento, mas vai chegar um momento que a gente tem que se abrir, porque nós somos igreja, nós somos membros, e Cristo é a cabeça, é Ele que nos chamou primeiro, porém, para que isso concretize, é preciso do nosso sim, e aí você abre a comunidade, aí a gente tem o discernimento de abrir a pessoas que possam nos ajudar, e São José vai falar para quem? Para Nossa Senhora. Claro que ele estava diretamente ligado a esse chamado, mas ele vai, uma pessoa sábia, Nossa Senhora. Então, às vezes, a gente também, se nós somos chamados a qualquer coisa dentro da igreja, devemos primeiramente decidir, temos que decidir. Ou eu sigo, ou eu continuo ocultando, escondendo os meus dons. Eu fico ainda, né, querendo guardá-los, como diz as leituras evangélicas, cavar um buraco e guardar o tesouro. Então, a gente precisa, no momento certo, retirar isso e dar o nosso sim. Então, o segundo passo, além desta graça que Deus derrama a nós, ter a coragem de decidir. Amém? E aí inicia-se uma prova a São José. São José sentia-se cada vez mais a presença de Nossa Senhora, a sua dignidade, veja bem. A cada momento que São José vai convivendo com Nossa Senhora, ele também é preenchido de graças do Espírito Santo. E assim diz alguns teólogos, que São José foi preenchido de todas as graças do Espírito Santo, todos os dons, entre estes o dom da castidade, da continência pura. Veja, Nossa Senhora vai participando também, vai santificando São José. Isto leva cada vez mais à sua santificação. Veja bem, o caminho vocacional é um caminho de santificação. Não é caminho de glórias, não é caminho de chegar a um fim e temos um título, mas é um caminho para sermos santos. São José poderia também, né, privilegiar-se de ser o pai de Jesus, mas não, ele está ali naquele momento recebendo as graças necessárias e respondendo. Então, pedindo cada vez mais a Deus, se interrogava ser realmente merecedor deste posto. E a prova de São José não foi desconfiança, jamais. Ele não desconfiou. Mas não ser achado digno de ser esposo da Virgem Maria. Veja que humildade. Às vezes a gente até pergunta, né? Será que, essas vezes, para um jovem que está querendo decidir a sua vida, né? Muitas vezes você pode ter perguntado, você jovem, rapaz ou moça, numa missão maior de deixar a sua casa, você fala, será que eu sou digno, Jesus? Né? Será que eu tenho a dignidade de chegar lá? Né? Mas veja Deus que dá a graça, não é nós, né? Não é nós. Então, um terceiro ponto para a gente aprender diante também de um discernimento vocacional. Diante do chamado de Deus, veja bem, chamado é o Senhor que nos escolhe. Ele escolhe os vasos imperfeitos para tornar-se vaso de eleição. E o vaso, vocês sabem, né, gente? Pode ser usado para diversas coisas. Ele pode ser preenchido de vinho doce, um vinho mais amargo, né? Mas quem preenche é Deus. Deus que vai usar deste vaso imperfeito para a sua glória. Então, diante do chamado, é Deus que nos escolhe, mesmo achando que às vezes nós não somos dignos. Então, Deus quer sempre uma resposta generosa. Amém? E agora, vamos saltar para a visitação. Depois de todo este evento, acontece o evento da visitação de Nossa Senhora. Sabemos que depois Nossa Senhora, às pressas, vai às montanhas para a casa de Isabel, sua parenta.
E nós sabemos que Isabel estava já grávida de João Batista. E veja, São José deverá ser o guardião da primeira evangelizadora, Nossa Senhora. A primeira a anunciar a boa nova é Nossa Senhora. Olha que belo. E São José está lá do lado dela. É claro, o brilho da evangelização, a luz, a estrela da evangelização é Nossa Senhora. Mas São José está ajudando. A gente tem que entender também que nós, mesmo por detrás do palco, vocês vão entender isso, nós somos evangelizadores. Nós que às vezes estamos ali auxiliando aquela pessoa, nós temos o papel de evangelizador. E São José também recebe este mérito. E Nossa Senhora sabia a condição de João Batista, por isso ela vai às pressas. Sabia que ele foi concebido no pecado original. E sabia que a missão dele era muito grande também. Que ele seria o precursor. Ele prepararia o caminho do Senhor para a chegada de Jesus. E ela vai à casa de Isabel para fazer o quê? Por meio da anunciação. Para encher, assim, a mãe e o filho com o Espírito Santo. A criança saltou no ventre. Veja bem, assim diz a leitura, a palavra de Deus. No ventre de Isabel e a criança, né? E ela ficou cheia do Espírito Santo. E ela começou a dizer, né? Bendita és tu, Maria, como vem a graça de vir a mãe do meu Salvador. Naquele momento, com certeza, São João Batista recebeu uma graça extraordinária e da sua missão dali por diante inicia, no ventre de Isabel. E aonde está São José? Veja bem, Maria, sendo a portadora da boa nova, precisava de um guardião para passar sobre as montanhas, para passar aquele caminho, e ele está ali. São José é submisso ao pedido da sua esposa, que pede para que ele acompanhe. E naquele caminho, alguns dizem que foram momentos difíceis, porque era um lugar rochoso, eram montanhas, e lá está o guardião de Nossa Senhora, São José. Um quarto ponto também para a gente entender a nossa vida vocacional, discernimento vocacional. É preciso estar disposto a servir, assim como São José serviu, assim como Nossa Senhora serviu, ser um cooperador. E São José foi um cooperador da Boa Nova. Veja bem, São José estava ali, né, ajudando Nossa Senhora. Mas antes de tudo, é preciso saber que existe sacrifício e renúncia. O caminho que São José e Nossa Senhora fazem simboliza as nossas lutas, as renúncias que às vezes vamos ter que fazer diante da vocação, deixar tudo e seguir Jesus. Às vezes você, mulher, você, esposa, tem que deixar, às vezes um dia, a sua casa, você é chamado dentro da comunidade, você também, esposo. Então são renúncias que temos que fazer, ainda mais aqueles que querem deixar a sua casa. Então chegará o momento que devemos decidir e saber que para sermos cooperadores da Boa Nova, temos que ter muito sacrifício em nossa vida e também renunciar. São José a protege, a mãe de Deus, né? Aquela jornada ao qual eles fizeram, tinha deixado acima de tudo o seu trabalho. Veja bem, São José é carpinteiro, deixou, decidiu ali, vou estar com a Nossa Senhora, vou ter que levar até a sua prima Isabel, e devia voltar. Então assim diz a tradição, que São José leva a Nossa Senhora, a deixa a casa de Isabel, e ele vai retornar à sua vida, né? Ou seja, ele vai retornar para depois voltar e depois trazer de Nossa Senhora, né, para casa. Então, irmãos e irmãs, mais um ponto importante. Antes de tudo, a pergunta vocacional que nós devemos fazer para nós, nosso chamado, devemos buscar sempre a vontade de Deus. Você tem que fazer essa pergunta sempre a você. E nós sempre rezamos isso. Que faça a tua vontade, Jesus. Então você está num momento de discernimento, você tem que fazer, Jesus, é a vontade de Deus, tudo isso. E não a nossa. E não a nossa, mas do Senhor. Porque Ele vai mostrando aos poucos, aos sinais, né? E veja, irmãos, somos todos chamados com Deus, com certeza, todos nós. Mas a cada um é chamado especificamente, assim como São José teve esse chamado específico como
o grande cooperador e guardião da Sagrada Família de Nazaré. Então, nós somos chamados, com certeza, e devemos confirmar nossa fé durante a nossa caminhada. E São José faz o mesmo, assim como Nossa Senhora. Então, nós devemos sempre rezar pela nossa vocação e a vocação dos nossos. Sem medo algum, rezar mesmo. Se nós queremos ter bons padres, bons religiosos, temos que ser um povo santo. Povo santo, vocação santa. Povo que reza, teremos padres que rezam. Então, se você pede, você às vezes fica perguntando: eu queria ter um padre na minha comunidade, ungido pelo Espírito Santo, que levantasse a mão, derrubasse todo mundo no chão, que curasse, libertasse, fizesse isso. Mas nós temos que rezar, né? Não só isso, é claro, mas pedir a Deus um bom pastor, missionários, matrimônio, dali que surge todas as vocações da família, famílias santas. Por isso aí entra a questão da graça, porque sem a graça falta alguma coisa, e aí entra a ação de Deus. Então, para concluir, meus irmãos e irmãs, uma coisa que gostaria de dizer a vocês: São José não foi egoísta. Ele poderia ter pensado só nele. Não poderia? Não vai para a igreja. Às vezes tem marido que fala isso para a mulher. E às vezes tem mulher que fala isso para o marido. Não, fica aqui, bem. Hoje fica aqui em casa, vamos ver a novela das 9. A maravilha, né? É um ensinamento total. Hoje estou cansado. São José pensou nisso? Não. Ele sacrificou. Ele cooperou totalmente para cumprir a vocação sua, de ser o pai virginal, esposo virginal de Nossa Senhora, e assim também confirmando a vocação de Nossa Senhora, e fez com ele a sua vida uma fidelidade total ao desígnio de Deus. E você, pai, e você, mãe, você, irmão, você, amiguinho, amiguinha, aí, se você percebe em uma pessoa um chamado, incentive e reza. Não oba-oba, ai que maravilha, você vai ser padre. Reza, fala assim: meu irmão, eu estou rezando por você. Mas, veja bem, ajude esta pessoa e não atrapalhe. Porque às vezes tem pessoas que é pedra de tropeço. Às vezes o pai, né, a mãe recebe essa notícia do filho que quer sair de casa, e ele diz: não. Eu vou contar essa história, eu penso que um padre nosso já contou para vocês, de um jovem, eu digo da minha comunidade. Ele desejava ser padre, né? Da minha idade mais ou menos hoje. Mas a sua mãe um dia abriu a boca e diz assim: que ele seja tudo, menos padre. Ela abençoou ele, e ele não foi. E infelizmente hoje, houve um grande, não vou contar aos pormenores, ele infelizmente desviou sua vocação, e não foi um padre mesmo. Pode dizer assim, foi tudo, mas não foi padre. Um grande jovem tinha uma grande vocação. Mas por quê? O coração estava fechado daquela mãe, né? O coração daquela mãe não estava aberto, e não era um coração, né, como de São José, né, generoso. Então você, pai, você, mãe, você amigo, você amiga, não seja egoísta, porque as pessoas que são chamadas por Deus, elas são já desde o ventre ungidos, como São João Batista foi. E nós devemos ajudar como igreja, como família de Deus. E você tem que alegrar se tem alguém na sua família. Se alguém quer casar realmente também, constituir uma família, você tem que rezar por ela e agradecer a Deus. Esta é a verdadeira igreja, que reza unida e permanece unida, e que espera bons frutos. Então, irmãos, eu convido você, nesta hora, você que está assim mesmo, pode fechar seus olhos. Vamos rezar pelas vocações, vamos rezar por todas as famílias, pedindo a Nossa Senhora, pedindo a São José, pedindo aos anjos, aos santos, que interceda por nós. E vamos rezar por todos os estados de vidas hoje. Sim, nós rezamos pelos vocacionados da nossa congregação, mas eu também queria rezar por todas as famílias desta paróquia, todas as famílias, pessoas que vêm aqui
a todas as quintas-feiras, pedir a São José. Sei que você pode ter vindo aqui pedir uma graça especial pelo trabalho, pela uma cura. Sim, Jesus está acolhendo. Jesus está acolhendo, e São José com certeza leva ao Filho de Deus todas as suas necessidades. Mas vamos rezar por todas as vocações. Reza comigo. Jesus, nesta Eucaristia, eu vos peço, nesta quinta-feira de adoração, que nós rezamos hoje, por todas as vocações, pelos batizados e batizadas, porque foi ali, Jesus, que tu ungiu os nossos filhos e os elegeu para serem filhos de Deus, para serem sacerdotes, profetas e rei. Este sacerdócio, Jesus, é o sacerdócio comum de todos os batizados e batizadas. Mas, Senhor Jesus, nesta noite, eu te peço, pelo matrimônio, por todos os jovens, que agora, Jesus, são chamados à vocação santa do matrimônio. Que todos os jovens tenham a coragem de dizer sim a Jesus, dizer sim à família, e que as suas famílias sejam uma bênção para a igreja, para o mundo. Eu consagro, Jesus, toda a minha família, os meus pais, os meus avós, os meus irmãos, os meus filhos, os meus netos, que desejam, Jesus, este sacramento, e que no sacramento do matrimônio, o qual fundamenta a família, gerem também mais vocações. Senhor Jesus, eu rezo também pelas vocações consagradas à vida religiosa, pelas moças e pelos rapazes que desejam, Jesus, entregar totalmente a Ti, por todas as vocações, Jesus, que professam o voto de obediência, de pobreza e de castidade. Abra o coração desses jovens. Senhor Jesus, eu rezo também pelas vocações missionárias, para que os leigos, Jesus, que querem se consagrar, também recebam a sua graça e a sua missão. Senhor Jesus, rezo também pelas vocações sacerdotais, para que o Senhor da Messe envie bons trabalhadores, bons sacerdotes, segundo o coração de Deus. Jesus, se na minha família existe alguém o Senhor já escolheu, eu te peço por eles. E eu quero também, Jesus, rezar por eles com generosidade e não egoísmo. Liberta, Jesus, todos aqueles que são chamados à vocação maior, que é a santidade. Não tenham medo de dizer sim a Jesus. Amém. Vamos cantar, ficar em pé e vamos dar a nossa confirmação a esta oração cantando. Quero transformar numa canção as juras de amor, as juras de amor por ti, meu Deus. Entraste em minha vida, sedutor. Já não sei viver sem teu amor. Sem teu amor.
sou feliz assim. Tenho a ti, meu Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Nos preparemos